Amém? Graça e paz. Boa noite. Paz de Deus. Shalom. Salam aleikum. O Senhor é bom em todo tempo, amém? Essa noite Ele reservou para dar uma água especial sobre a nossa vida. Quem acredita nisso? E quem acredita que amanhã o Senhor também reservou algo especial para as nossas vidas? Amém? Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos, a graça do Senhor se renova a cada manhã sobre a nossa vida, amém? Eu, antes de mais nada, até as crianças vão subir lá para a sala delas. Segura assim, não pode? Das boas-vindas a quem está nos visitando pela primeira vez, né? Cada vez que alguém chega aqui, cada culto de fim de semana, há uma transformação na igreja, que nós estamos no processo de reforma, tá? Tem alguns que estão estranhando que está tudo preto aqui, que negócio é esse? A lâmpada ali não está funcionando também, né? A hora que ela funciona, a hora que não funciona. Então fica meio escuro. Calma, irmãos, a gente está no processo de transformação, amém? De aperfeiçoamento. A gente pretende sim fazer fazer algo diferente aqui e tal, mas tudo de acordo com as possibilidades, sem fazer loucura. O banheiro é aqui, tá bom, irmãos? Para quem precisar no banheiro, tem um banheiro masculino e feminino, o acesso é por aqui também. Você tem percebido, tem sentido falta do café? Então, o cafezinho ainda não tá, hoje, por exemplo, não tem, porque agora aqui atrás também a gente está preparando lá a cozinha para a gente ter mais facilidade aí. Fica calmo, que eu acredito que fim de semana que vem já está normalizado isso aí. Amém? Quem veio aqui com a intenção de ouvir algo da parte do Senhor? Amém? Todos nós, né? Viemos aqui para comungar, para ter comunhão com os irmãos, viemos aqui para ver gente bonita, viemos aqui para adorar o Senhor, também nos reunimos aqui para ouvir algo da parte do Senhor. E eu queria compartilhar algo que tocou meu coração e eu creio que o Senhor Ele quer falar com a igreja. Quem é herdeiro aqui? Só para te adiantar, boa pergunta, de quê? Todos somos herdeiros, amém? Todos herdamos alguma coisa. Quando fala de herança, a gente já pensa logo em dinheiro, né? Todos nós somos herdeiros de alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser material, até uma calvície é herança, né? Que pode ser genético, né? Uma calvície pode ser herança, mas também uma calvície pode ser fruto de uma vida corrida, agitada, de preocupação, né? Então, nós podemos receber várias coisas na nossa vida que necessariamente a gente não escolheu e não planejou. Quando a gente fala de recursos, alguém que nasce, essa semana que a gente estava no Rio, a gente passou por umas áreas nobres do Rio lá e vendo aquelas mansões, aquelas casas, e pensando assim, tem gente que nunca teve a preocupação ou a necessidade de procurar um emprego, porque já nasceu dentro de uma família abastada. E ela não tem culpa de nada, porque é uma herança, né? Assim como a gente olha em outras partes do Rio, a gente vê aquelas comunidades, e umas bem carentes, que a gente fala, e tem gente que já recebeu uma herança de pobreza. E não tem culpa de nada. E nós não escolhemos aquilo que nós recebemos de herança. Mas é isso que eu queria falar. Que Deus ele tem várias coisas que nós podemos conquistar. Amém? Deus tem promessas, Deus tem planos. Tem coisas que nós vamos agregando no meio do caminho. Mas tem situações que nós não planejamos. E eu quero contar introduzir aqui o tema, um assunto, antes de lermos o versículo da palavra, a história de alguém que é citado na Bíblia, mas pouco é falado a respeito dele. E a Bíblia mesmo, você fala, pastor, é arriscado você falar de algo que a Bíblia não diz? Sim, mas vamos manter a sensatez aqui, sendo guiados pela palavra e pelo Espírito Santo, amém? E essa pessoa, e essa história que eu vou falar, é uma história que anda paralela à Bíblia, porque os historiadores, né, eles escrevem contando a história desse homem. É um homem que na época
que antecede o nascimento de Jesus, assim que Roma vem sobre Israel e domina, porque nós sabemos que Israel é uma cidade na qual a religião predominante ali é o judaísmo, mas o Império Romano ele vem tomando todas as terras ali, e inclusive domina sobre Israel. E o Império Romano, ele está sobre Israel como poder, como império, mas permite que Israel viva como ela quer, a sua religião, a sua fé, desde que não afete o poder e o domínio que Roma exerce sobre aquela nação. Então, muitas pessoas que são de Israel, poderosos, pessoas de influência, não aceitam o domínio de Roma. Então, um desses homens, que é um general de guerra, um homem valente, ele se levanta contra Roma. Ele se levanta contra Roma, levanta com algumas pessoas, não aceitando o Império Romano sobre Israel. E ele vai lutar, vai guerrear, vai gerar motins, até o momento que ele é preso. Ele é preso, esse general, ele é crucificado, ele é morto, e todas as suas posses são tomadas pelo Império Romano. Então o Império Romano tomou tudo que era dele, tudo que era da família dele, ele era um homem de posses, o crucificou, e para que não houvesse ninguém que se levantasse contra eles, por conta do que Roma fez, pegou o filho desse homem, arrancou os olhos dele, e como ele não tinha posse, ele passou a morar na rua. E o próprio Império Romano deu autorização para essa criança a mendigar na cidade. E a história, os historiadores dizem que isso coincide com a época que antecede o ministério de Jesus, que o nome desse general que se levanta contra o exército romano se chamava Timeu. Te soa familiar? O nome desse homem era Timeu. E eu queria falar essa noite sobre as heranças malditas que recebemos sobre a nossa vida e da herança bendita que Deus ele quer derramar sobre nós. E sem a gente planejar, sem sonharmos, sem provocarmos, estamos hoje ou podemos ser vítima de várias situações e viver a consequência disso nos dias de hoje. E eu queria mais uma vez clamar ao Senhor para que pudesse direcionar a nossa vida, o nosso coração. Amém? Senhor, esse lugar é do Senhor. Esse lugar é consagrado a Ti, Senhor. Sabemos que a Tua mão está sobre nós guardando agora, Senhor. E eu peço a Tua proteção sobre a vida de cada um. Repreendo no nome de Jesus toda retaliação, todo levante de Satanás, que possa acontecer dentro desse lugar ou quando saímos daqui, porque a nossa vida pertence ao Senhor. E hoje, Senhor, nós vamos clamar pela herança que é do Senhor sobre as nossas vidas, a qual o Senhor nos proporcionou pela cruz. E que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nosso coração, para receber os tesouros celestiais que o Senhor tem sobre a nossa vida. E toda mentira de Satanás, todo julgo, toda preocupação, tudo aquilo que não vem do Senhor, aquilo que atrapalha de conquistarmos as Tuas promessas, caia por terra no nome de Jesus. Amém? E eu queria que você, junto comigo, abrisse a tua palavra, a Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 em diante. Marcos, capítulo 10, versículo 46. E hoje também nós vamos ceiar juntos, amém? Olha que mesa linda preparada para cada um de nós aqui, que o Senhor nos chama para ceiar com Ele. Como eu falei para você, a história corre em paralelo com a palavra. E nós ouvimos falar a história desse general chamado Timeu, que se levantou e foi morto, crucificado,
foi tomado todas suas posses, e o seu filho teve os olhos furados, para que não pudesse se revoltar quanto adulto e tentar contra o governo de Roma. E por conta disso, ele passa a mendigar pela cidade. Pode parecer coincidência, mas a verdade da palavra traz algo para nós essa noite que diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Você já conhece muito bem essa história, a história desse homem. E eu queria voltar novamente a esse texto. E eu queria que a gente meditasse nisso. Esse homem que não tem nome, conhecido como Bartimeu, mas Bartimeu não é o nome. O pai dele chama Timeu. E aqui nós temos a união dos dois nomes, que eu creio que você já saiba. Bar, que significa filho de. E Timeu, então ficaria filho de Timeu. Assim como nós temos Bar Jonas, filho de Jonas, Bartolomeu, e assim Barnabé vem dessa inicial de filho de. E esse homem, não fala, não precisa a idade dele, mas entende que é adulto, à beira do caminho, onde Jesus passa com seus discípulos, parece no texto um pouco sem importância, porque nem o nome dele é citado na palavra de Deus, né? E nem os discípulos. Ele é conhecido como cego, ele é conhecido como filho de Timeu. E por que eu quero tomar a liberdade hoje de casar aquilo que a história diz com aquilo que a palavra diz? Porque para ser considerado filho de alguém, nesse contexto, no mínimo o pai dele era alguém conhecido, e todos sabiam quem ele era. E se pudéssemos imaginar que essa história, Bartimeu, ou filho de Timeu, ele realmente foi vítima dessa história, onde o seu pai se revolta contra o império, e o pai dele é crucificado, o pai dele é morto, e é penhorado todas as suas posses. Então aquela criança que tinha um futuro garantido, vamos assim dizer, pela herança do pai, agora passa a viver nas ruas e com a deficiência de não poder enxergar. E ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E o que é mais irônico, que Timeu significa honra. Honra. E se a gente pudesse dizer que Bartimeu seria o nome dele, então deveria ser o filho da honra. Agora, que honra há em uma vida à margem da sociedade? E você sabe que hoje é um problema que a gente vive, que alguém que de repente está passando uma fase difícil, para ele a maior vergonha não é dormir fora de casa. A maior vergonha para ele talvez não é não fazer as refeições, todas as refeições durante o dia, mas a maior vergonha para ele, com certeza, é quando um filho pede algo que ele não pode dar, e quando esse algo que ele pede é algo essencial, por exemplo, como um copo de leite, ou como algo para comer. E o pai, quem já passou por isso, sabe como é frustrante, né? Eu não estou falando de você ir no shopping e a tua filha pedir uma bebê Alive de R$400. Eu não estou falando dessa sensação de frustração,
mas aquela sensação de frustração que você está num lugar e teu filho te pede algo simples e você não pode comprar. E esse homem, ele vivia uma vida de frustração. Não sabemos se ele era casado, não sabemos se ele tinha família, mas se ele era casado, se ele tinha família, o filho dele não era conhecido mais como o filho da honra, como era o nome dele. Talvez era o filho do mendigo, o filho do cego, o filho do pedinte. Então, de honra, não lhe sobrou nada. Mas Jesus, ele entra nessa história, amém? Então, o Bartimeu recebe uma herança maldita do seu pai, que deixou de ser rico e se tornou alguém pobre. Qual que é a herança maldita? Cegueira, pobreza e humilhação. Sabe, amados, todos nós caminhamos debaixo de uma herança. E essa herança pode ser maldita, como essa herança pode ser bendita. Amém? Talvez você, mulher, pense assim: glória a Deus pela vida da minha mãe, que eu recebi uma herança maravilhosa dela, os olhos verdes. Olha que bênção. Por outro lado, você fala assim: mas eu também recebi uma herança maldita, o pé do meu pai, né? Por mesmo tempo que as mulheres podem exibir os olhos lindos, porque é uma herança da mãe, ela tem vergonha de ir na manicure, de usar uma sandália de dedo, porque tem os dedos do pai. É uma herança, para alguns, dita como maldita. E vou falar uma coisa para você. É possível, mano, estamos vivendo, desfrutando das promessas de Deus, mesmo assim viver uma vida medíocre. Quem acredita isso? É possível vivermos as promessas de Deus e dentro da promessa de Deus ainda vivemos uma vida medíocre. Como é que eu posso trazer isso dentro dessa palavra? Onde é que eles estavam? Onde eles estavam? A gente leu no primeiro versículo, eles chegaram em algum lugar. Que lugar é esse? Qual que é o nome da cidade? E o que é Jericó, amados? Em que lugar na Bíblia Jericó ela é muito famosa e muito conhecida? Josué, que alguns estão na expectativa da novela, né? Que juntamente na direção de Deus participou da queda e da conquista de Jericó. E o que significava Jericó para aquele povo? Era a terra da promessa. Deus prometeu que ele daria uma terra, ele daria a libertação para o povo, levantou Moisés para isso, tirou o povo da escravidão do Egito e levou para a terra prometida. E Jericó fazia parte da terra prometida. Então Jericó para Israel, quem estava ali, o judeu, ele está pisando na bênção. Uma bênção concretizada, aquilo que Deus derramou sobre nós. E esse homem, Bartimeu, estava na bênção, ele estava vivendo a promessa de Deus, mas mendigando lá. Sabe, irmão, tem crente, tem pessoas que frequentam a igreja, tem pessoas que buscam a Deus, que caminham na promessa de Deus, mas vivendo uma vida medíocre, mendigando, sem qualidade de vida, sem integridade, sem honra. E o Senhor, Ele não quer só que a gente viva na promessa, mas a gente viva bem a promessa dEle, amém? Isso é muito forte. Lá em Josué, no capítulo 6, no versículo 2, o próprio Deus fala para Josué: entreguei Jericó nas suas mãos. Deus acaba de entregar a bênção. E Bartimeu era um mendigo na terra prometida. Quantas bênçãos Deus já recebeu, já derramou sobre nossas vidas? Quantos aqui já recebeu uma promessa de um relacionamento abençoado? E você conseguiu, você conquistou, você se casou. E o casamento hoje, apesar de ser uma promessa de Deus, vivemos como um mendigo dentro da terra prometida. Quantas pessoas oraram pedindo a Deus um emprego, um negócio, e Deus concedeu, Deus abençoou, Ele entregou nas tuas mãos. Mas quantos de nós estamos no emprego que é promessa de Deus, mendigando dentro da promessa? Quantas pessoas, amados, oraram pedindo por uma faculdade, pedindo por uma promoção, pedindo por qualquer coisa, pedindo por saúde, e Deus agraciou com a bênção. Mas continuamos na bênção, só que vivendo uma vida medíocre. É possível isso?
Você acha que é possível isso? Né? É possível um crente passar dificuldade? É possível um crente receber a promessa e perecer nessa promessa? É possível. É possível estarmos à beira do caminho daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E diz o texto aqui, acompanha comigo. No versículo 46 ainda, que diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado aonde, irmãos? À beira do caminho. E o que representa para nós a beira do caminho? Quando nós falamos que alguém está à beira do caminho, imagina o seguinte: se eu falar para você, gente, tem um amigo meu que está precisando de ajuda, e ele está lá no Amandaum. Mas onde lá no Amandaum? Ele está sentado no meio-fio. Ajudou você a encontrar onde está esse camarada? Fica meio difícil. Por que essa beira do caminho tem significado? Porque a gente está falando de uma realidade, de uma cultura de 2000 anos atrás, onde não tinha asfalto, onde não tinha pavimentação, e as ruas não eram asfaltadas. Quando você fala que ele estava à beira do caminho, o caminho tem um significado. Somente para o Império Romano, quando a gente vai falar lá das cartas às 7 igrejas da Ásia, quem já ouviu falar lá em Apocalipse? As cartas das 7 igrejas, ela faz parte de uma rota postal. Porque era uma rota comercial, onde os comerciantes, eles chegavam e ligavam da Grécia até a Itália, até Roma, com a mercadoria. E era uma via onde ela era pavimentada, onde era melhor cuidada, como acontece. Por que 8 ou 7, se não me engano, das melhores estradas do Brasil estão no estado de São Paulo? Você sabe me dizer por quê? Porque São Paulo movimenta o quê? O Brasil no que diz respeito a comércio, a transporte. Então as vias aqui são melhores. Quando ele fala que ele estava à beira do caminho, não era qualquer rua, mas era uma rua que para quem chegava da cidade, da entrada da cidade, é o principal lugar da cidade. Onde que é o principal lugar da cidade, irmãos? O centro. E olha só como que as coisas mudam. Hoje para nós, o principal lugar da cidade é o centro. Para o judeu, onde que é o principal lugar da cidade? O templo. Quem já é do interior sabe o que eu estou falando. Que geralmente as cidades pequenas, primeiro se estabelecia uma igreja, ao redor da igreja uma praça, e ao redor da praça se desenvolvia o centro da cidade, não era assim? Em Campinas é assim. Não tem lá a praça lá no centro, e ao redor se desenvolve o comércio. É o mesmo que aconteceu em Israel. Tabernáculo e a comunidade se estabeleceu ao redor. É o mesmo que aconteceu em Israel. O templo no centro e toda a cidade ao redor. O caminho principal, a principal rua de Israel, é a que dava da entrada da cidade até onde? Até o templo. Então, quando fala que o cego estava mendigando, ele estava num lugar privilegiado que nem todo mundo tinha acesso, você vai entender por quê. E ele estava lá fazendo o trabalho dele, porque ele não podia trabalhar, ele era alguém excluído da sociedade. Amados, ele é alguém que está vivendo a promessa, está à beira do caminho, mas vivendo das migalhas daqueles que passavam pelo caminho, mas ele mesmo não podia andar pelo caminho. Porque você sabe que Jesus, em algum momento da palavra de Deus, ele vai num lugar onde tem várias pessoas doentes, esperam o mover das águas para ser curado. Que lugar é esse? Tanque de Betesda. E lá, enquanto a cidade toda estava festejando, por que estava concentrado lá os doentes? Porque eles não podiam estar publicamente nos lugares. E era comum dentro naquela cultura, os leprosos, por exemplo, terem sinos no seu corpo, por onde eles andavam, as pessoas ouviam que está chegando alguém que é doente. E essas pessoas se afastavam deles.
Então esses homens que moravam na rua, que eram doentes, que a ciência da época não desconhecia, eles não podiam frequentar os lugares que geralmente as pessoas estavam. Então ele poderia mendigar à beira do caminho, mas ele não poderia caminhar por ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas vivem dessa maneira. Estão à beira do caminho, mas não conseguem andar por ele. E o mais interessante, que Jesus, lá no Evangelho de João, ele fala: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vamos fazer essa ligação? Se a gente entende então, baseado nisso, que o caminho na cidade é a estrada principal que leva quem chega na cidade até um templo, Jesus ele se coloca como o caminho. É aquele que passa por ele para chegar a quem? A Deus. Por isso que ele fala, em 3 dias, o templo vai ser destruído. Em quanto tempo ele vai ressurgir? Em 3 dias. Porque ele é o caminho que leva a Deus. Ele representa o templo de Deus. Você está entendendo essa palavra? Amados, e o interessante de Bartimeu, que ele não podia enxergar. Mas quando nós não enxergamos, quando um sentido ele é comprometido, os outros sentidos ficam aguçados. Bartimeu, ele sabia de tudo que estava acontecendo no caminho. Ele ouvia todas as histórias, mas ele não podia contemplar nenhuma delas. Eu estou falando de um tipo de gente que sabe de tudo que acontece no reino de Deus. Ele sabe de tudo que acontece na igreja. Ele sabe de todos os moveres. Ele ouve todos os testemunhos, mas ele mesmo não consegue contemplar nenhum. Estou falando de pessoas que estão já acostumadas a estar na promessa de Deus, à beira do caminho, vivendo uma vida medíocre, porque estão cegas. E essa cegueira de Bartimeu, se confirmar essa história, ele poderia ter nascido cego, mas ele se tornou cego por culpa de alguém. E a pior dor que tem é a gente pagar por aquilo que a gente não fez. A pior dor que tem é pagar por alguém que não pagar por algo que nós não fizemos. Não sei se você já passou por uma situação, quando você era criança, de você ir para a escola. E geralmente tem escola que tem merenda, tem escola que não tem merenda, e a criança tem que levar lanche. Mas imagine que aquele dia a sua mãe esqueceu de colocar o lanche dentro da lancheira. E quando você vai para a escola, a lancheira que você está levando é a mesma de ontem. Imagine você sentado ao redor dos coleguinhas, e quando você abre a sua lancheira, tem lá casca de banana e migalhas de pão. E aí você primeiro fica com fome, depois você fica bravo, e você está passando por algo que você não tem culpa, porque você não estava responsável por aquilo lá. Não é difícil? Agora imagine alguém que vive a dor da traição. Imagine alguém que vive a dor do abandono. Imagine alguém que vive a dor da irresponsabilidade de alguém. Imagine a dor de alguém que sofreu um abuso e vive as dores dessa consequência. Imagine alguém que alguém mentiu para ele sofre do quê? Por conta dessa mentira. E muitas pessoas que são tão feridas que elas ficam cegas, porque elas foram tão decepcionadas por pessoas que ela admirava, que ela amava, que ela esperava muito delas, que ela não consegue receber nada de ninguém, nem mesmo de Deus. Pessoas que foram feridas por pai, pessoas que foram feridas por mãe, pessoas que foram feridas por marido, esposa, fica tão cega, porque está sofrendo por algo que elas não têm culpa, que elas têm dificuldade de ver o mover de Deus ao seu redor.
Ela até ouve a vizinha, ela até ouve o irmão, ela até ouve que o pastor, mas na minha vida parece que as coisas não acontecem, porque eu tenho tanto rancor, eu tenho tanta mágoa, eu tenho tanto ódio, que isso me cega. E eu estou no caminho, na promessa, mas eu não consigo andar pelo caminho, e eu não consigo desfrutar da promessa com qualidade. Por quê? Porque eu estou cego. E quem que Jesus ele pode curar de toda a cegueira? Que o Senhor ele pode arrancar toda a dor, que Ele pode arrancar toda a mágoa, que Ele pode arrancar todo o impedimento, para que a gente possa deslanchar na presença dEle e desfrutar com qualidade tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E é isso que o Senhor tem para a igreja dEle, amém? Tem algo interessante que acontece aqui também nesse texto, que diz que quando esse homem, ele fica sabendo que Jesus o chama, ele fez algo inusitado. O que ele fez imediatamente? Primeiro ele se pôs de... O que diz o texto? Que ele lança alguma coisa. Ele lança a capa. Quando a gente imagina a cena de um morador de rua se levantando para receber uma cura, ele lançando fora a capa, a gente imagina aquele cobertor de mendigo. Não é? A gente imagina esse cobertor de mendigo. Eu quero trazer para você uma outra realidade. Uma realidade que traz dentro do contexto da palavra. Amados, eles estavam na principal rua da cidade. E havia um império, havia um domínio. E não era qualquer um. A mendigância não era algo liberado. Até vou dizer uma coisa para você. O judeu, ele tinha uma porcentagem de esmola que ele tinha que dar mensalmente. Então, era comum ter mendigos pela rua, principalmente na porta do templo, porque fazia parte da caridade. Então, o judeu, ele, por orientação, ele tinha que praticar a caridade. Por isso que era liberada a mendigância em alguns lugares, principalmente na porta do templo. Agora, na via principal da cidade, só quem tinha autorização. E sabe como é que era dada essa autorização? Uma capa com o brasão do Império Romano, que significava, você tem autorização para mendigar nesse lugar. Então, amados, olha só. Roma tomou tudo dele. A vista, a herança, mas deu para ele uma bênção. Autorização para mendigar. Apesar de ser uma vida humilhante, é o que o sustentava. Sabe o que o mundo faz com a gente? Sabe o que Satanás faz com a gente? Ele toma tudo que é nosso. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas ele te dá uma autorização para você mendigar. À beira do caminho, dentro da promessa. Deixar a capa significa abrir mão dos direitos que eu tenho nesse mundo para viver os direitos no reino de Deus. Jogar fora a capa, porque quando ele joga a capa, poderia outro que não tinha autorização pegar a capa e falar assim, eu posso mendigar aqui, é o ponto. Não sei se tinha vender o ponto, né? Quanto que é essa capa aí? Comprava o ponto, era a capa que permitia com que ele mendigasse. Amados, Bartimeu, ele abriu mão do direito dado por Roma para ele mendigar à beira do caminho, para ele pelo caminho, desfrutar do milagre que Jesus estava oferecendo para ele. E o que o Senhor vai te desafiar essa noite, eu já vou te adiantar o assunto. Ele te desafia a lançar fora a segurança que você tem naquilo que o mundo te dá, naquilo que o pecado que você está envolvido te dá, para você se lançar plenamente no caminho que nos leva a Deus e para desfrutar daquilo que o reino de Deus pode derramar sobre a nossa vida. É isso o chamado de Deus para nós. Viver a herança do Senhor. E digo mais, era uma capa com o brasão do Império Romano. Ele tinha uma marca. Ele era um mendigo liberado pelo Império. E o que o Senhor ele quer fazer nas nossas vidas é fazer com que a gente abra a mão da marca desse mundo que é o pecado, para receber a marca do Senhor, que é o Espírito Santo na nossa vida. Porque agora eu abro mão da segurança. Pode parecer pouco, mas é seguro. Eu tenho autorização.
E ainda mais numa cidade onde que se deve praticar a caridade e a esmola. Então, por mais que seja humilhante, pelo menos eu estou aqui, não me falta o que comer. Pelo menos estou aqui, não me falta nada. Agora eu vou abrir mão desse direito que o mundo me dá para viver na dependência de Deus e para viver na fé. Porque ele se torna um discípulo de Jesus. E como é que viviam os discípulos de Jesus? Quando Jesus chama, ele fala: eu mesmo não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus, quando tinha que pagar alguma coisa, um imposto, ele fez o quê? Vai lá pescar e tirou da boca do peixe. Quando tinha que dar de comida para os discípulos, ele também não tinha, mas ele fez multiplicar. Então não é viver da garantia daquele que Deus pode dar, mas é viver da fé que ele é poderoso e misericordioso para nos abençoar. Então abrir mão do pecado, abrir mão da segurança desse mundo, lançar fora a capa, significa: agora eu vou sair da beira, vou entrar no caminho, embora eu não tenha nada, mas eu tenho a confiança que aqui o Senhor me sustenta. E ele abriu mão, e é uma questão muito séria, porque às vezes a gente quer fazer muita coisa, a gente vai fazer um show, vem aqui e tal, tem que ser assim, para todo mundo ver, e grava, e conta, testemunho. Não sou contra isso, mas a gente quer fazer. Jesus, ele nem coloca a mão. Ele só faz a entrevista. O que você quer? Eu quero ser curado. Aí Jesus fala o quê? A tua fé te curou. Que fé? Fé no quê? Fé na onde? A fé, irmão, que no simples fato de você colocar os seus pés, as águas vão se abrir. No simples, porque ele poderia vir com a capa. Ele entrar com a capa e falou assim: Senhor, eu quero ser curado. E Jesus curasse ele, agora eu vejo. Ei, pega aí, não preciso mais disso. Mas ele falou assim: não, ele abriu mão antes de receber a bênção. Você está disposto a abrir mão antes de viver o milagre? Ou você está esperando? Não, quando Deus me abençoar. Porque às vezes Deus toca no coração de alguém para abençoar. E aí ele está falando assim: quando eu receber uma bênção maior do que essa que eu vou gerar na vida de alguém, aí eu abençoo. Aí você não recebe. Mas às vezes, se você abrir mão da capa, aquilo que Deus tem para você é muito maior. Imagina o seguinte: ele abriu mão do direito de mendigar porque ele era cego, para viver o direito de enxergar e ter poder de conquista na vida dele. Sabe o que significa isso? Que Deus quer tirar de você o direito de dependência dos outros, para te dar capacidade para você produzir com as suas próprias mãos. Sabe o que Deus está fazendo com Bartimeu? Que por ironia, filho da honra, e não tinha nada de honra, Jesus está chamando ele: filho da honra que não tem honra, vem cá, eu te devolvo a honra. Agora você trabalhe, agora você sustenta sua família, agora você caminha sem ajuda de ninguém, de dia, de noite, e você pode andar pelo caminho, você pode chegar até o templo, você pode vir a mim e pode chegar até o Pai. Isso é tremendo. E vai orando: Senhor, me ajuda a abrir mão da capa hoje. Que você pode sair daqui envolvido com ela. Ah, mas pelo menos eu tenho isso aqui. Ou você pode sair daqui totalmente livre e com a bênção que o Senhor tem para a nossa vida. E uma outra coisa que ele vai falar, que é estranho, que ele chama Jesus de quê? Filho de Davi. Olha só. Ele começa a gritar. E eu acredito que alguns dizem até que ele já estava esperando. Porque ele era informado, ele sabia quem era Jesus. Talvez ele já tivesse ouvido que Jesus curava. Com certeza ele tinha ouvido. Tanto que quando Jesus ele fala, e ele é tão para frente, que ele faz uma declaração que nem os discípulos, alguns dos discípulos ainda não tinham feito. Ele faz a declaração que ele é filho de Davi, e quando ele declara que ele é filho de Davi, ele está declarando que ele é o Messias. Ele está fazendo uma declaração que nem alguns dos discípulos já tinham feito. Tanto que Jesus, em algum momento, ele pergunta: quem dizes que eu sou? E alguns vão falar que é Elias, outros vão falar que é outra pessoa, não é assim? Até que o discípulo fala assim: tu és o Messias. Mas sem Jesus ter esse diálogo, ter essa intimidade, esse homem à beira do caminho já chamava ele de filho de Davi. E alguém tem uma sugestão por que chamava ele de filho de Davi? Temos várias interpretações.
A palavra de Deus ela é muito rica. Então isso que eu estou falando aqui, você já ouviu, mas talvez você já ouviu de uma maneira diferente, mas a palavra de Deus ela vai ganhando vida a cada dia, amém? Olha só, vamos pensar. Quando ele percebe que Jesus está passando, ele começa a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem estava clamando por Jesus? Como é que era o nome dele? Bartimeu. Um homem, filho de Timeu, que recebeu de herança do seu pai, o quê? Pobreza, cegueira e humilhação. Então, o filho que recebeu herança maldita do pai, está clamando ao filho que recebeu uma herança bendita do pai. Alguém pode abrir, por gentileza, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12? E se encontrou, pode ler em voz alta, por gentileza? Versículo 12. Gente, Deus ele está falando aqui para o rei Davi. E vai falar assim, ó, vai vir um herdeiro. E na história de Israel eles sabiam que viria o Messias. E o Messias era herdeiro de quem? Era da descendência de quem? De Davi. Então, e Deus fala assim para Davi, vai vir alguém da sua descendência, e eu tenho aliança com ele, e ele vai perpetuar o teu reino. O reino será eterno, não vai ter mais quem possa tirar o trono dele. Esse é o filho de Davi. Então está um homem que perdeu o trono dele, porque o pai fez uma escolha errada, o pai fez alguma coisa que teve por consequência na vida do filho, e o filho Timeu, aquele que perdeu o trono, está clamando aquele que tem o trono eternamente, amém? Ele está clamando por aquele que não pode perder, daquele que não pode decepcionar. Sabe, irmãos, o que significa na nossa vida? Significa, amados, que nós confiamos em pessoas que nos decepcionou, nós depositamos a nossa fé, na nossa confiança em pessoas que não têm condições de suprir isso, de honrar a sua palavra, mas nós podemos escolher clamar por aquele que tem o trono eternamente, aquele que é todo poderoso, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, aquele que todo rei se dobrará, aquele que o universo se prostra diante dele, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi. É por isso que ele fala, é como assim, eu rejeito toda essa herança maldita de meu pai, para me lançar na herança bendita que o Senhor tem através de Jesus Cristo. É uma decisão de fé, é uma decisão poderosa. É abrir mão. Sabe? É a libertação de um homem, que um homem tentou conquistar na luta, mas Jesus conseguiu conquistar na cruz. Imagine que ele entenda isso. Hoje nós entendemos isso. Aquilo que eu perdi, aquilo que me machucou, aquilo que veio sobre a minha vida, através de homens e mulheres que tentaram conquistar a força, hoje Deus ele vai me restituir, porque eu vou confiar naquele que conquistou na cruz. E Deus ele quer que a gente viva essa libertação, que a gente viva intensamente essa palavra. E essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, amados. Essa é a palavra que Deus ele queria trazer ao nosso coração. Saia da margem. Nós podemos estar à margem da sociedade. De repente você não é classe média. Talvez você é classe baixa. Talvez você é pobre. Talvez você esteja à margem da sociedade. E ainda assim você pode ser feliz com Cristo, amém? Mas ninguém é feliz à margem do reino de Deus. Ninguém é feliz contando história e sem poder viver os milagres.
Ninguém é feliz de ter autorização para estar aqui todo dia, todo domingo, palavra após palavra, durante a semana vive ouvindo rádio, escutando louvores, ouvindo pregação, contando bênçãos, gente testemunhando, e quando ela para olhar a vida dela, ela fala assim, mas na minha vida mesmo, nada acontece. E a gente vive uma vida de novela. Sabe o que é vida de novela? A dramaturgia ela tem esse poder da gente lançar as expectativas e abrir mão das nossas frustrações baseado naquilo que os personagens estão vivendo na TV. Então, quando alguém que é pobre fica rico, a gente se alegra, como se fosse a gente, mas a gente não está vivendo aquilo lá. Então, a gente vive a mentira daquela dramaturgia, mas quando a gente cai na nossa realidade, a gente não consegue encontrar alegria nos nossos dias. A gente chora num filme, assistindo um filme, onde um pai abraça um filho e reconcilia, mas quando acaba o filme, quando eu olho, cadê meu filho que não está em casa? Quando eu choro assistindo um filme romântico, porque ele jogou um helicóptero com rosas, ela aceitou o pedido de casamento, ela perdoou, aí eu choro, eu rio, mas quando eu desligo a telinha, quando eu volto para a minha realidade, eu vivo uma vida frustrada de sentimento, eu vivo uma vida, aí é melhor eu viver na fantasia, é melhor eu viver no vício, é melhor eu viver na ilusão da droga, do que viver a realidade da minha própria vida, porque ali não tem nada de prazer. Mas o Senhor manda dizer uma coisa para você. Ele está aqui. O filho de Davi está nesse lugar. O filho de Davi, ele está nesse lugar. E ele fala para você, o que você quer que eu te faça? E talvez não precise um toque, talvez não precisa uma manifestação, mas precisa de você abrir mão dos seus direitos mundanos, abrir mão da sua vontade para você viver intensamente o desafio, a adrenalina de viver pela fé nas promessas de Deus. Não é fácil, mas o Senhor, Ele quer fazer isso conosco. Eu queria orar com você. Eu queria que você se colocasse de pé. Você que pode, você que está confortável para fazer isso. E você vai orar. E você vai, no seu coração, vai buscar. Você vai buscar. E eu vou colocar uma música de fundo lá. Depois a gente vai cantar antes de encerrar. A gente vai ceiar aqui juntos. Mas eu queria que você meditasse nessa palavra. Porque aquele homem, quando ele começa a clamar, a multidão começa a dizer, fica quieto você. Mas o Senhor, Ele tem uma nova proposta para você essa noite. Queria que você, na sua intimidade com o Senhor, orasse a Deus. Primeiro reflita em que lugar que você está. Vivendo na promessa com intensidade ou vivendo uma vida medíocre dentro da promessa? Você está na presença de Deus, no caminho, ou você está à beira desse caminho? Faça a sua oração. Porque o filho de Davi, o Deus do impossível, Ele está nesse lugar. Senhor, nos ajuda, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor. Começa a aumentar a fé agora, Senhor. Porque nós temos vidas aqui que já não acreditam mais no sobrenatural, que não acreditam mais no impossível, Senhor. Porque a vida tem sido cruel. Mas aquele que renova as nossas esperanças está nesse lugar. Esse é o caminho. E Ele está passando por aqui, está falando. E está enviando o seu servo dizendo, Ele está te chamando. Agora vai preparando o teu coração. O que você quer? Mas antes de você pensar o que você quer de Deus, eu te pergunto, o que você está disposto a largar para viver as promessas do Senhor? Poxa, Jesus. Muitas vozes dizem que não é possível, Senhor.
Muitas palavras dizendo que não dá. Nós não vamos desistir de clamar, porque o Senhor é um Deus de milagre. Não há impossíveis para o Senhor. Senhor, foram anos de aflição, foram anos de mendigância, foram anos, ó Senhor, de rejeição, à beira, à margem, até o dia que teve encontro com o Senhor. Talvez aqui, Senhor, nós temos pessoas que têm vivido há muito tempo, Senhor, de migalhas, têm vivido, Senhor, à margem daquilo que o Senhor tem para eles, mas têm sido impedidos, ó Senhor, pelo orgulho, pela ganância, pela falta de perdão. Mas essa noite, Senhor, ajuda, Senhor, a lançar a capa do orgulho fora, a capa da prostituição, a capa, Senhor, da traição, a capa da mentira, a capa da rebeldia, e nos lançarmos no Teu caminho, Senhor, um caminho que leva a Deus, um caminho que leva a salvação, um caminho que leva a restauração, a restituição, um caminho que leva aos sonhos que o Senhor tem para nós. Faça sua oração, ora, clama ao Senhor. Rompa com essas coisas que ainda aprendem. Impede de viver o excelente de Deus. Tem medo de quê? Aleluia. Aleluia. Tem mais uma situação, irmãos, que eu queria que você orasse. Talvez Deus fala isso no teu coração. Tem pessoas que já andaram no caminho. Tem pessoas que já desfrutaram da herança do Senhor. Tem pessoas que já desfrutaram de coisas grandes. Tem pessoas que já viveram intensamente a promessa do Senhor, mas hoje parece que ela não consegue enxergar. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, ele escreve assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. E o apóstolo Paulo está falando assim: não volte atrás. Vocês não receberam espírito de escravidão. É aquele que entra no caminho e volta e sai do caminho porque ele não consegue abrir mão do mundo. Ele fala assim: se liberte do espírito de temor, porque o amor de Deus lança fora todo medo. E ele traz a sua memória dizendo assim: você foi adotado como filho, e agora você pode clamar Abba Pai, você pode clamar Papaizinho, você pode clamar meu Pai. E aquele homem que cresceu, passando dificuldades da vida, sem enxergar, sendo dependente dos outros, e não podia dizer Pai, não podia pedir ajuda para o seu pai, agora ele se vê aos pés de Jesus, no caminho que leva a Deus. Ele pode levantar as mãos para os céus e falar assim: Pai. Quantos de nós, amados, sofremos a dor de não poder chamar alguém de pai, ou de poder ouvir do Pai: eu te amo. Agora você está diante do Senhor, agora Ele te adotou como filho, e agora você pode falar papai, papaizinho, você pode chamar Ele, Ele vem, Ele te abraça, Ele fala: meu filho, o que eu posso fazer por você? O que você quer que eu te faça? Você quer enxergar? Eu te faço enxergar. Você quer bênção? Eu te abençoo. Você quer ser liberto? Eu te liberto. Mas sai daí, larga isso, porque onde você está, você não pode receber. Ore cantabaço, ore baixo, ore baixo. Ó Espírito Santo, traz a tua restauração nas nossas vidas.
da tua igreja, Senhor. Vivemos sonhos, revelações, mas podemos estar vivendo na terra prometida, na Canaã que o Senhor prometeu, como viveu aquele homem, ainda como um mendigo, vivendo de migalhas, ó Senhor. Tem pessoas dentro da tua casa, Senhor, que cantam, que tocam, que pregam, que falam, que fazem, mas vivem uma vida medíocre, Senhor. Restaura isso. Traz isso, Pai, de novo. Pai, é difícil porque a multidão vai tentar impedir de sair da beira do caminho. Mas Ele envia os seus mensageiros. Como Jesus ele falou para aquele discípulo, vai chamá-lo. E escuta essa palavra. O discípulo, que o texto não diz quem é, disse para ele algo que Jesus não mandou que ele dissesse. Mas ele disse baseado no relacionamento que ele tinha com Deus. Ele chegou e disse, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. É como se ele dissesse assim, calma, calma. Pode ficar calmo agora. Se anime. Porque quem te chamou, pelo que eu conheço de andar por ele, de tantos milagres que eu já vi ele fazendo, vou te dizer uma coisa para você. Não tem um que chegou diante dele e não saiu de lá curado. Porque a palavra de Deus disse assim, que Jesus ele curava, e disse que ele não saía até que todos fossem curados. E sabe, irmãos, Jesus ele está aqui, e você só sai daqui machucado, você só sai daqui magoado, você só sai daqui chateado se você quiser, porque ele não deixa ninguém embora sem ele restaurar. E vai depender da maneira como você se lança na presença dele. Façamos uma oração de confissão. E faça você uma oração, abrindo mão da capa. Abra mão do seu direito desse mundo. E desfrute do direito do reino de Deus. Do direito da eternidade, do direito da glória, do direito do céu, do direito da presença de Jesus Cristo, do direito de ser perseguido, do direito de ser cuspido, do direito de ser traído, mas ainda assim está com o Salvador, do direito, amado, de se machucar, do direito de ser rejeitado. Mas uma rejeição que o pai de Bartimeu recebeu, mas o resultado disso foi a desgraça. Para você abraçar um Cristo que foi rejeitado para nos dar a vida eterna. Senhor, eu quero confessar ao Senhor o meu pecado, Senhor. Senhor, que a tua igreja, Senhor, tenha coragem de confessar o seu pecado diante do Senhor. De confessar que tem escolhido confiar em coisas desse mundo mais do que confiar na tua mão, Senhor. Pessoas que têm depositado a confiança mais em homens do que no Senhor, ó Pai. Pessoas que acordam de manhã e dizem que estão tristes porque alguém fez alguma coisa por elas, ó Senhor. Pai, assim era Bartimeu, ele era triste porque alguém o fez cego. Ele era triste porque alguém provocou alguma coisa, que por isso ele era pobre, Senhor. Mas que mude a situação da tua igreja, Senhor. Que mesmo que as pessoas não façam coisas ruins, mas nós somos felizes porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor restaurou a nossa sorte, o Senhor nos deu a herança, Senhor. Pai, nos traz para perto, para o centro do seu caminho, para o centro da sua palavra, para o centro da sua verdade. Em nome de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. O texto encerra dizendo que aquele homem, depois de curado, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Tem pessoas que estão na promessa, chegam diante de Jesus, recebem a cura, mas Jesus vai por um caminho, ele vai por outro caminho. Tem pessoas que chegam na casa de Deus para receber alguma coisa de Deus, mas quando recebem, viram as costas e vão para o outro lado. Aquele homem seguiu pelo caminho. E vou dizer alguma coisa. Em algum momento, no final daquele dia, Jesus se assentou com os seus discípulos e ceiou com ele. Aqueles que ficaram à beira do caminho permaneceram lá. Voltou cada um para sua casa. Aquele homem que não sabia, talvez há muito tempo, que era sentar à mesa e ter comunhão com seu pai. Naquela noite, com certeza, ele assentou à mesa com Jesus e os demais discípulos
experimentou da comunhão do Abba Pai. E eu quero te convidar essa noite a participar da mesa do Senhor. É isso que é a ceia, a comunhão. Saber que éramos excluídos e estavam à margem. Mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele nos deu o direito de se assentar à mesa com Ele. Por isso que eu queria chamar você que escolheu sair da beira e ir para o meio do caminho. Seguir a Jesus e vem aqui ceiar com Ele. Vem aqui como a igreja, como família, ter comunhão com o Senhor. Amém? Você pode chegar aqui, você que é batizado, mesmo que você não congregue aqui conosco, mas você é batizado, você está bem com Deus, você fez a tua reflexão, e essa ceia, esse pão, esse cálice, não vai ser honra, vai ser bênção para a sua vida. Vem aqui, vamos participar como família, né? E vamos orar ao Senhor, vamos participar juntos. Dá para ver aí ou quer que acenda lá? Senão a gente acende. Acende lá para nós. Cadê o Túlio? Não sei porque eu não consigo ver o Túlio daqui. Amém? Fecha o olho. Aí, abriu. Amém? Pode chegar mais aqui, ó. Pode apertar aqui, se ficar difícil para quem está no corredor. Vem aqui, ó. Vem aqui. A gente pode fazer um círculo aqui, ó. Vem, pode vir aqui na frente. Pode vir, Nath. Estamos em família nesse lugar, amém? Você pode pegar aí o seu cálice. Você pode pegar o seu pão. Quem ficou de olhão aqui nesse pão aqui, achando que ia comer ele? Esse pão aqui, amado, é tão santo, que daqui ele sobe. Né? Daqui ele sobe. Para quem não sabe, eu moro aqui em cima, né? A Patrícia entendeu agora. Amém? Deus falou contigo essa noite? Você está feliz com o Senhor? Então, ora a Ele. Agradeça ao Senhor. Começa a falar, a declarar palavras de alegria. E antes, depois que a gente cear aqui junto, eu queria que a gente desse para a gente fazer o último louvor. Depois, vamos ceiar. E aí, à medida que a igreja vai depois se colocando para o lugar, a gente vai ter um último tempo de louvor. E que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Amém? Isso é um momento especial, amados. Amém? Eu vou falar, né? Eu queria pedir perdão para o pastor Dinei. Eu falei na frente da liderança algo que ele colocou. Na frente do louvor estava tendo uma reunião. Ele colocou algo e devia ter esperado para conversar. E eu, sem querer, expus ele como, tipo assim, se eu não tivesse de acordo, né? Como eu expus e como eu coloquei ele, tipo assim, para mim, eu acabei envergonhando ele, né? Não agi como servo. Não esperei conversar. Aí, como disse, meu espírito humano já tomou a decisão antes. Como eu expus ele, eu queria pedir perdão na frente da igreja também. Se chegou a acontecer alguma coisa no seu coração. Que, inclusive, eu falei hoje de manhã para a Nalva, falei, amor, eu preciso pedir perdão para o pastor dessa situação. Não sei como é que está o coração dele. Ele sabe que pode contar comigo sempre, mas nisso eu errei, né? E eu peço perdão. Amém. Tá bom? Te perdoe em nome de Jesus. Amém. Bênção. Amém. Eu agradeço pela tua coragem. E aconteceu uma situação aqui. No meu coração, eu confesso que não gerou nada. Só que aquela surra lá não precisa mais não, tá, Felipe? Pode deixar quieto. Tá resolvido aqui já. Deixa quieto, não. Mas, né, que a gente possa praticar isso, essa sinceridade no nosso meio. Nós somos humanos, então nós corremos o risco de machucar uns aos outros, amém? E se você quiser praticar esse perdão agora,
Faça isso entre os irmãos. De repente vai ficar tão constrangido de fazer isso aqui. Ah, não, né? Depois você, antes de sair daqui do culto, você chega até a pessoa, abraça ela. Às vezes a pessoa nem saiba disso. Abraça, peça perdão, ore, porque você está liberando essa pessoa no reino espiritual e está sendo liberado também. Amém? Que a igreja do Senhor ela possa ter essa maturidade de, como o Sérgio hoje teve, de mesmo se expondo, praticar a palavra de Deus, de perdoar. E a palavra da ceia, que nós com frequência nós lemos todo o primeiro domingo do mês, lá em 1 Coríntios no capítulo 11, instrui dessa maneira, né? Fala que aquele que tem alguma coisa contra o seu irmão, né, que procure, acerte, peça perdão, e que isso possa servir de exemplo para nós, amém? E a gente vai ceiar agora no nome de Jesus. Sim. André, estou vendo. Ah, não recebeu. Lá, vai lá, está levando lá. Quem mais? Esqueci de perguntar, alguém mais não recebeu? O pão e o cálice? Que ela está com o Gui dormindo. Amém? Enquanto ela recebe, nós vamos orar, consagrar esse pão, consagrar esse cálice no nome do Senhor, que é algo muito rico, muito importante que nós estamos fazendo nesse momento. Amém, igreja? Nós estamos praticando uma ordenança do Senhor Jesus. Duas ordenanças que nós praticamos como igreja cristã: o batismo e a ceia do Senhor. E nós estamos fazendo isso em memória do Senhor Jesus. Amém? Jesus, nós apresentamos ao Senhor esse pão, esse cálice, ó Pai, esse suco, que representa o seu corpo e o teu sangue, Jesus. Consagramos ao Senhor, ó Pai, esse alimento, que para nós nessa noite representa, Senhor, o teu sacrifício, representa a tua entrega por nós, por amor a nós, ó Senhor. E por isso, Senhor, porque o Senhor se entregou por nós, recebemos o direito de ser chamado teus filhos, ó Deus. Porque o Senhor ofertou o teu filho, aquilo que o Senhor tinha de melhor, como foi ministrado aqui, Senhor, na palavra de oferta. Que nessa noite, aquilo que nós vamos oferecer ao Senhor nesse altar, seja também o nosso melhor, ó Pai. Que esse sacrifício que nós vamos colocar diante do teu altar, seja algo limpo, seja algo para que alegre o teu coração. Porque é isso que está em nossas mãos nesse momento. Foi o melhor que o Senhor lançou sobre as nossas vidas, ó Senhor. Por isso nós consagramos ao Senhor esse pão e esse cálice no nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, diante da igreja, amados, lá em Corinto, ele ministra dizendo o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Você pode participar do corpo de Cristo? Senhor, obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não poupou, Senhor. Não se poupou de nada por amor a nós, ó Pai. Se nós temos condições hoje, ó Pai, de ter acesso ao Pai, foi porque o Senhor decidiu e escolheu se entregar por amor a nós, ó Senhor. Se hoje nós podemos dizer que nós somos herdeiros de alguma coisa, que nós temos direito de alguma coisa no reino celestial, é porque o Senhor não desistiu de nós, ó Pai. E mais uma vez o Senhor confirma isso, ó Pai, investindo nas nossas vidas nesse lugar, ó Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Você pode participar do cálice, no nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo teu sangue derramado naquela cruz, Senhor. O Senhor não poupou uma gota sequer, Deus, por amor a nós. E esse sangue derramado, Senhor, reflete nas nossas vidas a nossa salvação. Que a tua igreja possa viver intensamente, o Senhor, essa palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu queria que você voltasse orando no seu lugar, e enquanto a equipe de louvor ela vai estar ministrando esse louvor ao Senhor, e que você possa nessa noite ter mais um tempo de adoração, que você possa refletir, que você possa meditar
e que você possa desfrutar de um tempo de intimidade e de comunhão com o Senhor. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Ainda refletindo nessa palavra, que o Senhor possa, nessa noite, fortalecer a cada um aqui nessa noite. Aleluia. Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça. Tu és santo, Senhor. Aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Posso ver relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos teus pés, e os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia. Só uma palavra a dizer, só uma palavra a descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra a descrever. Santo, Santo, Ele é santo, declara a igreja. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Só uma palavra a dizer, só uma palavra a descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra a descrever. Deus poderoso,
Ele é santo, igreja. E a palavra de Deus diz que diante da santidade de Deus, os querubins eles olhavam uns para os outros dizendo: Ele é santo. E a gente canta para Deus como se Ele não soubesse quem Ele é. Mas os querubins eles cantam olhando uns para os outros admirados, falando assim: Ele é santo. Ele é santo, olha só como Ele é santo. É assim que eu louvor, olhando um para o outro, dizendo assim: olha como Ele é santo. Sabe, irmão, que você possa sair daqui declarando para cada um que está do seu lado: Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é digno, Ele é poderoso, porque Ele é santo, santo, santo. Deus poderoso, Ele é santo, santo. Deus poderoso, Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos embora, amém? Nós vamos encerrar esse culto. E eu só queria dizer a última coisa. Aquele que o discípulo disse para Bartimeu: tenha bom ânimo, levante-se, porque Ele está te chamando. Tenha bom ânimo, se coloca de pé, que o filho de Davi, aquele que detém o trono eterno, Ele está te chamando. E quando Ele chama, ninguém sai da presença dEle da mesma maneira que chegou. E Ele te chama e está te perguntando: o que você quer? E antes de você sair daqui, agora que eu creio que você abriu mão da sua capa, que você se lançou no meio do caminho, e você desfrutou da presença do Senhor, e já até ceiou com Ele. Antes da gente sair daqui, você vai falar para o Senhor o que você quer que Ele faça. Aí é você e Ele. E se você crê, porque Bartimão teve fé, e a fé o curou. E se você tiver a fé que Bartimeu teve, a certeza que ele teve no Senhor, que Ele estava diante dele, o Senhor Ele vai conceder sobre a sua vida. E você inclusive vai testemunhar isso. Amém? Você pode orar? Está diante dele agora. A multidão já não é mais o problema, porque você já venceu a multidão. Agora diante do Mestre, o que você tem para falar para Ele? Diante do Senhor Jesus, o que você tem para falar para Ele? Confesso para você que eu não consigo pedir nada. Confesso para você que é melhor desfrutar da presença dEle. Mas se você quiser pedir, peça. Senhor, aqui está a sua igreja diante do Senhor. Senhor, e há tantas petições aqui, Senhor. Tantas lágrimas que já foram derramadas, tantas coisas aqui, Senhor. Que o Senhor possa ouvir o coração de cada um agora, Senhor.
naquilo que cada um está apresentando ao Senhor. Alguns pedem libertação, outros pedem paz, outros pedem por bênçãos, outros pedem ao Senhor por algum relacionamento. E o Senhor tem ouvido a cada um deles. E a hora também que o Senhor venha aumentar a fé de cada um para podermos viver todos esses milagres essa semana, Senhor. Que essa semana seja uma semana, Pai, que nós vamos permanecer no caminho. Uma semana, Senhor, que nós vamos viver na promessa do Senhor como reis. Vamos viver na promessa do Senhor com todos os direitos do Teu reino. Porque nós não vamos sair da Tua presença, nós não vamos sair, porque agora nos tornamos discípulos, caminhamos segundo o Senhor, caminhamos onde o Senhor for nós iremos, e onde o Senhor não for nós não iremos. Nós agora somos Teus seguidores, Seus discípulos, ó Senhor. Conduza cada um essa semana, Senhor, com sabedoria, dê entendimento, Senhor, unção, Senhor, autoridade. Satanás bate em retirada em qualquer área das nossas vidas, e que estabeleça o reino e o trono do Senhor dentro do nosso coração, da nossa vida. Porque o filho de Davi que detém o trono eterno está na nossa vida agora. Não existe mais espaço para o inimigo. Satanás não governa mais nada na nossa vida, porque agora o filho de Davi passou por aqui e nós caminhamos com ele. Irmão, levanta a tua cabeça, tenha bom ânimo, se coloca de pé e vive a sua vida como filho de Deus, com os direitos do reino de Deus. Conheça a palavra que está dizendo o que é seu, e está dizendo aquilo que é bênção, está dizendo aquilo que é maldição. E digo para você essa noite: escolha entre bênção e maldição. A bênção é o caminho, é o Senhor Jesus, e a maldição é viver longe dos caminhos dele. Se aliancie com o Senhor, se apega ao Senhor. Se não está congregando em lugar nenhum, congregue conosco. Vamos servir a Deus juntos, vamos nos machucar, vamos nos perdoar, vamos crescer juntos, até que o Senhor venha para nos buscar e possamos viver eternamente na plenitude do seu amor e da sua presença. E eu queria que você glorificasse o Senhor com uma salva de palmas agora, para a gente encerrar esse tempo, porque Ele merece, Ele é digno de Davi. Tem compaixão de mim. Tem compaixão, Pai. Toca nos meus olhos, faz as escamas cair. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Pois eu quero te ver. Aleluia. Queremos te ver, Senhor. E só a pastora compartilhou algo conosco aqui, que tem alguém aqui que não participou da ceia e é batizado. E no seu coração tem o desejo de ceiar. Sabe, irmãos, o Senhor, quando Ele chama para a mesa dEle, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o quanto nós erramos. Mas Deus, Ele pede para falar para você. Ele te chama para ceiar com Ele, amém? E se você se identifica com essa palavra, se é com você, no final do culto me procure a pastora para a gente ceiar juntos aqui. Amém? Você às vezes ficou queria, mas tal, e alguém mas conhece a palavra de Deus, não. Vem, tá bom? Antes de irmos embora. Amém? Pode acender a luz, só para a gente, senão vai sair tropeçando aqui nas cadeiras.
Ah, tem cantina, né? Só falar para vocês que o pastor Emerson e a pastora Kathleen, né? Dá um tchauzinho aqui para quem não conhece, todos conhecem, né? Aqui de casa. Que honra receber vocês, tá? Sempre bem-vindos, né? Sempre correndo. E até dizer, pastor Emerson, que no último culto aí, os homens ficaram meio impactados, né? Com a palavra, né? Não saiu da nossa mente. Foi algo, né? Lá no Rio, lá eles falam um negócio de choque de la monstra. Não sei quem lembra dessas coisas. Né? Foi bênção, né? Pastora Kathleen também, vocês são de casa. Obrigado pela presença de vocês. Quem nos visita, né? Nossos irmãos aqui, pelo avançado horário aqui, não vou, né, apresentar, mas com certeza você não vai sair daqui sem receber um abraço, tá bom? Também tem a cantina lá que é pastel. Até lembrar os irmãos, né, para a gente ter ordem lá, que ontem o pastel foi rapidinho, hoje eu não sei se tem bastante, mas é uma delícia, a gente dá prioridade para os nossos visitantes. E você, né, na sequência lá, pega e já desfruta do pastel. A gente não reserva nada, porque pode ser que não dê para todo mundo, tá bom? Então desfrute, é bênção e é também para manutenção, para missões, para os desafios que a gente tem pela igreja aí. Orem pelo Luciano, pela Noemi, estão na Argentina, trabalhando lá, servindo também, estão esperando o bebezinho, abençoe, ore pela vida deles, ore pela Dai, que está lá no sul, está lá no Paraná, fazendo missões também, abençoe, né? Fale com eles aí pelas redes sociais, enche o coração deles. Pastores amados, Deus abençoe também, obrigado pela presença, e nós nos despedimos em nome de Jesus, amém? Tem uma semana abençoada, cheia de bênçãos, cheia de promessas no caminho do Senhor, amém? Grande abraço e até a próxima.